Olá, galera inscrita no nosso canal, tudo bem com vocês? Como prometido, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês. E antes de fazer o vídeo, agora tem que fazer nosso merchan, né? Então vai lá, se inscreve aqui no canal, Deixa o like. curte, compartilha, manda para quem também está querendo imigrar, tá bem? Eu sou a Tuane e ele é o Júnior e nós somos do Diário dos Nascimentos. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do começo, que é de como o Júnior veio. Nós já falamos no outro vídeo que ele veio na frente, né? Então a gente vai contar um pouquinho hoje de como ele veio, qual era a estratégia que nós tínhamos, né? E com quanto ele veio. Vamos dizer tudo isso no vídeo, tá bem? Foi muito difícil, né? Porque não tinham aprovado ainda a liberação desse visto que tem hoje em dia. De procura de trabalho. É que seria bem mais fácil para mim. Hoje eu já estaria com a residência faz tempo, porque quem sai do Brasil com visto já sai com a marcação, né, na AIMA, na entrevista, a coleta dos dados biométricos, né? E eu vim sem esse visto. Foi muito difícil porque tu chega, aterriza no país e já vai à procura praticamente assim, às cegas, né? Claro que tem todo o planejamento por trás, mas mesmo assim é algo novo. A gente desce no aeroporto, mesmo tendo hostel, casa arrendada ou quarto arrendado, é sempre algo novo. A gente não sabe o que espera, não sabe como é que eles são, ainda assim, sabe a recepção, a gente ainda não sabe como é que é. Eu Eu, fico imaginando assim, né? Pra mim, que fiquei lá no Brasil com as meninas, esperando o nosso tempo pra vir, foi angustiante. Por quê? Porque o Júnior veio só com uma malinha de 10 quilos, uma mochila, 1.600, frisem bem isso, 1.600 na nossa conta da Wise, 1.600 euros e uma hospedagem de 6 dias no Porto. minha coragem. Sem passagem de volta, sem nada. Porque na época que ele veio, como ele disse, não tinha um visto da procura de trabalho. Então ele veio como turista, né? Porque quando viemos ainda tinha a manifestação de interesse. Ou seja, o Júnior veio como turista e aqui, quando chegou, abriu essa manifestação de interesse de continuar no país, né? De ficar no país. E aí sim, só depois ele ganhou a residência pela CPLP, né? Então, assim, eu ficava lá angustiada, pensando assim, meu Deus, e depois que acabar esses 6 dias de hospedagem no Porto, né? Eu sabia que ele tinha vindo com garra para fazer acontecer, mas é claro que fica aquela preocupação, né? E eu fico pensando, se eu tava angustiada com tudo isso, imagine ele que é o que estava aqui, num lugar novo, né? Sem conhecer ninguém. Então, resumindo para vocês entenderem, o Júnior veio sozinho, com pouca bagagem, sem conhecer ninguém, com 1.600 euros na conta e uma hospedagem de 6 dias. Não foi, amor? Eu desci, né? Pousou lá no aeroporto de Lisboa, peguei o metro, vim direto pro Porto, que era a hospedagem lá em Campanhã. Já abri o notebook, já comecei a acessar várias, procurando, né, quarto para arrendar e tudo mais. E era em 2022, todo mundo tava falando que tava caro, tava não sei o quê, a mesma coisa de hoje em dia. Mas já procurei o mais barato possível, também com boas condições, e eu encontrei e eu nem perdi tempo. Só cheguei no hostel, comi alguma coisa e deixei minhas coisas lá e fui direto. Já liguei pro proprietário do quarto, fui direto lá para arrendar, para me garantir com aquele valor. Foi 170 euros o quarto, que era o que aqui mesmo onde a gente está, né? Nessa freguesia onde a gente está, só que mais ali para frente, que foi eu 1 hora e meia de Campanhã para cá e eu vim direto. Por isso que às vezes muitos portugueses, muitos amigos nossos portugueses aqui agora, sempre têm essa curiosidade e perguntam assim: ó,
Porque assim, quem não sabe, Como é que tu veio parar aqui? meu nome é Thaís Tuane. E aqui eles me chamam de Thaís. E muitos deles falam assim: Nossa, Thaís, como vocês vieram parar aqui? Porque a gente mora em uma freguesia pequena, que aqui eles chamam de aldeia. Nós moramos na cidade de Lamego, que fica no distrito de Viseu, mas moramos em Penude, chamado Penude de Baixo. E é um lugarzinho pequenininho. É bem interior, como dizem, né? E eles perguntam: Como vocês vieram parar aqui? Eu falo assim: Olha, não fui eu que escolhi a cidade de vocês, foi a cidade de vocês que me escolheu. Justamente por conta disso. E eu cheguei e eu me dei muito bem com o proprietário. Ele já deixou eu dormir, porque eu cheguei no aeroporto, né, era meio-dia. Fui para Campanhã, já era meio da tarde. Vim para cá, que era 4 horas, 3 horas, 4 horas de viagem de autocarro, do porto até a cidade onde a gente mora até hoje. E cheguei aqui, já era de noite e tudo mais, e era inverno, novembro. Saí do Brasil, tava 40 graus. Aqui, -5, -2, aqui no norte do país. Eu sofrendo lá no calor e ele me mandando foto de neve aqui, imagina. O proprietário já pediu para me dormir no quarto, eu dormi. Acordei no outro dia só para ir lá no hostel, mais 3 horas e pouca para ir no hostel buscar minhas coisas. Voltei e 3 dias depois eu já estava trabalhando nas obras. Ainda teve um Já ao milagre receber. nisso aí, não foi, amor? Porque a proprietária do hostel viu que ele estava chegando, que era um É, começo, e ainda devolveu o dinheiro da hospedagem foi. para ele, que a gente Eles não nem esperava, costumam, porque eles não eles não costumam costumam. fazer isso. Ainda mais quando reserva de outro país e tudo mais, eles gostam de se garantir. A gente tinha pagado antes e tudo. E 3 dias depois que eu estava aqui no quarto já, eu já comecei a trabalhar nas obras e foi pauleiro assim, né? Num certo ponto foi tranquilo porque eu já sou acostumado a trabalhar no pesado desde o Brasil. Mas, né, foi uma coisa nova para mim, porque no Brasil eu sou soldador e também trabalhava com pneus. E claro que eu podia vir para cá e procurar minha profissão, mas ao mesmo tempo eu procurar minha profissão em uma região mais agitada ia nos custar mais caro, né, também. E eu pensei nisso tudo e eu resolvi com a cara e com a coragem enfrentar, né, esse desafio que é entrar para as obras e eu gostei bastante, mano. Gostei bastante, até porque meu ex-patrão que trabalha nas obras foi um cara que me ajudou bastante e eu quero agradecer ele. Claro, esse vídeo vai chegar nele e já agradeci ele muitas vezes aqui também. Deus Eu, preparou assim realmente tudo bem certinho para foi nós, um porque caso eu pensado. lembro que nos primeiros 3 dias o Júnior ficou angustiado, porque ele achou que ia chegar e pá, o emprego ia estar assim na cara dele, sabe? Porque essa é uma das nossas preocupações, de chegar aqui e já começar a trabalhar para conseguir ganhar em Pois euro, é. até porque o nosso real, como eu disse no outro vídeo, é desvalorizado. E ele saiu, eu lembro que ele saía para procurar e eu ficava em casa angustiada, orando, Deus, abre a porta para ele, e ele voltava e eu não consegui nada. Isso nos 3 primeiros dias. E aconteceu que nesse terceiro dia ele nem precisou ir atrás do emprego, o emprego que foi atrás dele. Pois é. Porque esse ex-patrão dele, que foi uma pessoa muito boa para nós, ele é primo do dono do quarto. Então vocês veem assim, Tudo preparado, tudo né? preparado realmente assim por Deus. E esse patrão dele nos ajudou muito. Todo mundo fala sobre, ai, olha, os portugueses não ajudam. Dessa conversa a gente não Nada, participa. nada, são muito gente boa. E eu quero deixar claro aqui também que a gente chegou em 2022. E a gente, claro, poderia ter criado esse canal bem antes e tudo mais, mas o nosso intuito aqui não é incentivar pessoas aí vir para cá, nada disso. É, Se gente, a fosse gente não isso, incentiva, não, essa loucura de vir com pouco se fosse dinheiro, de vir isso, como turista, a gente não indica se fosse isso. isso, a gente já tinha criado o canal há 3 anos atrás e já estava falando há muito tempo. O nosso intuito é manter a nossa conexão com o nosso país, né, mais próxima e com quem a gente gosta e sente saudade também, né, sempre conectados assim, né? E voltando ao assunto, eu comecei a trabalhar nas obras
e a gente foi dando eu fui dando os passos, né? Eu até consegui mandar o dinheiro que eu trouxe de volta para conta dela, porque eu sozinho as coisas são bem em conta aqui, eu com 100 euros fazia minha compra do mês tranquilo, até sobrava. No outro mês era mais barata ainda a minha compra do mês, porque sobrou do mês anterior. Mas era complicado porque tu morando em quarto, tu divide casa de banho, né, o banheiro Sim. para todo mundo do que tá na casa. Tu divide a cozinha, tu divide a geladeira, tu divide tudo. Então, ao mesmo tempo que eu fui trabalhando nas obras, eu fui atrás de casas. E por incrível que pareça também, esse meu ex-patrão me ajudou a arrendar a casa. Foi com uma parente dele. Eu arrendei um T2 aqui mesmo na freguesia. Nosso primeiro T2 que custou 200 euros, Foi gente. um achado, né? Um achado, um T2 por 200 euros. Quando ele achou esse T2, ele ligou. E na época quando a gente começa a pesquisar sobre vir para cá, a primeira coisa que a gente se depara é com a dificuldade de arrendar e os valores do arrendamento, né, gente? Que todo mundo sabe que aluguel hoje em dia é caro em qualquer lugar. O pessoal fala que é um absurdo pagar 600 euros, 700 euros uma renda de uma casa. Mas, gente, isso não chega a ser um salário mínimo. No Brasil também está assim, Pois é. né? 1.000, 1.500, às vezes não é uma casa muito boa. Enfim. Quando ele falou para mim, olha, consegui um T2 para nós por 200 euros. Nossa, Porra. a gente nem acreditou, porque pagando essa renda foi que a gente conseguiu ficar os primeiros 2 meses eu aqui. Não chegou a ser 2 meses, eu não demorei tudo isso. Porque quando eu cheguei, eu precisava primeiro matricular as meninas na escola, encaminhar elas para que eu pudesse ter noção do horário que eu ia ter livre para poder trabalhar. É. E foi. A gente chegou aqui dia 8 de fevereiro e eu comecei no meu primeiro trabalho dia 29 de março, 2023 já. já de 2023, isso, porque o Júnior chegou aqui em 2022, né? Novembro. E então pagar a renda mais em conta foi o que possibilitou eu ficar esse tempo, entende? Porque realmente um ordenado mínimo aqui para uma família é difícil. E esse tempo todo sem carro. Esse tempo todo sem carro. Eu ia, tipo, eu moro na freguesia, da freguesia pro centro da cidade, de Verdinho, né, que eles chamam aqui Verdinho, que é o ônibus. Para a cidade é 10 minutos, 15 minutos. Mas isso com uma sacola de compra e tudo mais, aqui o carro é mesmo necessário mesmo, né? Então, justamente para poupar, eu não comprei carro. Eu fiquei esperando ela vir. E quando ela veio depois de 2 meses ainda, demorou a gente comprar um carro, né? Foi. Que é o E carro que a gente está compramos até hoje. justamente de novo com a ajuda desse primeiro patrão dele, E foram várias sabe? aventuras com esse carro. Já, esse carro já foi para a Espanha umas 3 vezes. É assim, eu vejo muito brasileiro falando, ai, quando chegamos, compramos um carro baratinho e nos demos mal, gente. Não, compramos um carro baratinho e olha, é uma dó até se desfazer dele, porque já passou por muita coisa com a gente. Já foi para Aveiro, já foi para Coimbra, já foi para Braga, Nunca já deixou foi na para mão. Vigo, já foi para tanto lugar. Nunca nos deixou na mão, pelo contrário, é um carro muito econômico e bom. Mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui nós estamos falando do nosso trabalho. E o Júnior continuou nas obras nesse tempo, né? Trabalhou até que mês, amor, se eu não me engano? Agosto. Até agosto. Ou seja, de dezembro, né, de 2022, foi em dezembro, não foi, amor? Porque tu chegou aqui no final de novembro. Em dezembro tu já Foi. estava trabalhando nas obras. Então, de dezembro até agosto do outro Contrato e ano. tudo. Contrato, tudo direitinho. E até aí ele recebeu uma proposta, Para trabalhar na minha área como soldador. Na Espanha, ganhando mais que o dobro do que já uns ganhava 15 aqui. euros a hora. Ia dar bastante num dia, né? Ia dar mais de 2.000 euros. E o ordenado E eu aqui na fui, época era 820, não era é, bom? eu fui, conversei com o meu ex-patrão, né? Ele gostaria de sair e tudo mais.
tudo bem, a gente se entendeu, tranquilo, como sempre a gente se deu bem, né? E fui, e ela chorou e tudo, né? Foi. Também era uma dó deixar elas aqui ir, mas ao mesmo tempo aquela quantia faria diferença pra gente, né? Eu Eu fiquei achava, triste porque assim, eu já me sentia sozinha sem minha família aqui. E ainda sem ele por né? perto, mas eu sabia que seria assim, melhor para nós, né? Eu achava, né, que faria diferença aquela quantia, mas no fim a família é tudo. Elas do meu lado, elas perto de mim, é o que faz toda a diferença. Eu só, claro, eu só me dei conta quando eu estava lá e as condições lá também me fizeram perceber isso. E, enfim, eu fui para lá, né? Me despedi delas e tudo mais. Fui para lá, para Espanha. Vou trabalhar como soldador. Era uma cidade de ferro, uma cidade. A gente tinha que desmanchar aquela cidade toda. Detalhe, o dono da empresa era brasileiro e fui, né? Fui, confiei nele e tudo mais. Fui até com o meu carro, levei ferramentas no meu carro, que eram ferramentas desse novo patrão brasileiro. Cheguei lá, 5 horas de viagem. Torre la Vega, a cidade que eu fui lá da Espanha. Cheguei lá, fomos conhecer o patrão desse meu novo patrão brasileiro. Era espanhol. Ele chegou lá, ele começou a mostrar aquela cidade de ferro. A gente tinha que desmontar tudo aquilo, cortar tudo para sucata para ele fazer um novo negócio lá. Até aí tudo bem. Fomos conhecer o alojamento, que é cheio de promessa, né? Fomos conhecer o alojamento, uma coisa precária, uma coisa submundo mesmo. Era o submundo, era uma coisa de louco. Se eu contar, vocês nem acreditam. É uma mulher que tinha 7 filhos, ia colocar os 7 filhos tudo dentro de um quarto para alugar os outros 2 quartos para eu e mais 2 brasileiros que fomos morar lá e trabalhar nessa cidade de ferro, cortando tudo. Olha, uma loucura. Quando eu vi aquilo, mandei mensagem para ele, telefonei para ele, falei que para mim não dava, que eu estava saindo. Ele, não, Wilson, fica aí, eu tô indo aí conversar contigo. Ele foi lá conversar comigo, ficou pior ainda porque eu falei muitas verdades na cara dele, né? Porque quem me conhece sabe que pisou na bola comigo é uma vez só. E eu falei as verdades para ele, né? É, e vim embora. Na mesma hora ela viu. Vim embora no mesmo dia. Cheguei aqui 5 horas depois. Estava junto com a minha família de novo. E sabia que Deus estava preparando coisas melhores, né, pra gente. Porque aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Eu ficar lá naquelas condições, longe delas. É, gente, lembrando que ele veio embora, mas tem muitas pessoas que vêm e migram e acabam se sujeitando a isso. Pois é. Entende? A gente não tá aqui falando mal de ninguém, E a tanto que a gente é gente assim não que se tá, aproveitam das condições. tanto que a gente nem tá falando o nome de ninguém, né? Ele falou só o nome da cidade que foi. Mas infelizmente muitos brasileiros passam por isso aqui fora. Não só brasileiros, mas pessoas de outras nacionalidades que vêm para cá trabalhar também. E então Cheguei ele aqui, voltou. cheguei aqui e fiquei sem trabalhar. Fiquei sem trabalhar 2 dias ou 3, né? E nisso eu continuei trabalhando. Ficamos por conta dessa renda barata que a gente pagava, deu para ele ainda ficar Segurar a parado bola, né? e eu trabalhando segurar. Porque quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em um hotel. Eu era camareira de um hotel muito famoso aqui na cidade também. E fiquei lá nesse hotel desde o dia que eu entrei, de 29 de março, até esse ano, né? Eu fiquei lá um ano e meio, aprendi muita coisa, coisas que eu achava que nunca ia fazer, nunca tinha trabalhado nessa área na minha vida, nem na área de hotelaria, nem da restauração, né? Que é a temida restauração aqui. Porque lá onde eu trabalhava era uma quinta que também se faz casamentos, então a gente também fazia extra nos casamentos, então foi uma ótima experiência para mim. Então, eu trabalhando lá foi que eu consegui manter
até que ele fosse chamado para fazer entrevista nessa empresa que ele está até hoje. Foi. Foi coisa de Deus mesmo. Preparou Eu amo, tudo. esquece, vocês vão ouvir Preparou muito tudo. isso, que Deus realmente preparou tudo para Preparou nós. tudo. Nessa trajetória, assim, nossa, foi muito, muito, muito Deus E quando mesmo. eu falei para ela sobre as condições da empresa, né? O que a empresa oferecia e tudo mais, claro que ela ficou. Porque antes de eu ser chamado para essa empresa, eu arrumei um serviço para trabalhar aqui na outra cidade vizinha, né? E fui fazendo uns serviços e nesse meio tempo Não pode falar que ia fazer bico, gente. Aqui não é, pode falar isso, tá? Pelo amor de Deus. eu fui fazendo uns serviços e estava ganhando consideravelmente bem. E essa empresa que eu estou hoje me ofereceu uma quantia razoável porque eu não era profissional naquilo que eles estavam me convidando, né? Me propondo a ser. Era um salário mínimo E e eu onde ele estava conversei com ela, fazendo era um sentei e pouquinho conversei com mais. ela. Claro que ela não foi muito a favor disso, porque, né, a quantia não era muito boa. Mas a gente sentou, conversou e decidi que eu ir para essa empresa que eu estou até hoje, né? Pois é. Me tornei um mecânico de autocarro. Pois é, gente, para vocês verem, o Júnior veio. A gente achava assim que a mão de obra dele, no que ele faz, que é soldador, seria a peça-chave para a gente se dar bem aqui. É isso E não. ele não trabalha aqui nisso. Por isso que eu falo para vocês, a vida de imigrante, ela é muito assim. A gente vai realmente dançando conforme a música, sabe? Veio pensando uma coisa e é totalmente outra. Hoje ele gosta muito do que ele faz. A formação foi pela empresa, sabe? Que é daqui, é europeia, ou seja, ele tem agora cursos feitos aqui, ou seja, né? Isso é muito bom e é muito conceituado também. E é uma coisa que ele está gostando de trabalhar e que tem Pois é. aberto portas assim para nós, porque aqui eles valorizam muito você trabalhar em um bom emprego, com um contrato efetivo. Isso aqui eles valorizam muito. E tudo vai da dedicação, né, de cada um, porque pelo que eles falam aqui, claro que eu dou uma certa razão para eles que tem muitos que chegam aqui e pensam que as coisas vai cair no colo deles, né? E pelo contrário, se não fosse se não for a força, não vou nem falar da minha, mas se não for a força de vontade de cada um, as coisas não caem do céu, não caem no nosso colo, não acontece da noite para o dia se a gente não procurar e correr atrás. Agora eles dizem aqui que ninguém vai bater na nossa porta para oferecer as coisas para a gente, não. Eles têm que perceber a força de vontade de cada um, né? Para mim, a experiência da imigração foi não só uma experiência entre nós, casal, mas para mim uma experiência pessoal da Tuane, porque todo mundo que me conhece sabe. Eu nunca fiquei longe da minha família e também nunca precisei, tipo, a me submeter a muitos trabalhos. E por isso que muita gente, quando eu falei que ia vir embora, me olhava com outros olhos, tipo, ah, essa aí não vai aguentar, sabe? E realmente, a vida aqui fora é um desafio. A gente acaba se submetendo a coisas que no nosso país a gente não faria, Pois é. mas também a gente vê que consegue ir além do que a gente pensa que pode, entende? Porque eu lembro, e eu tenho essa liberdade para contar aqui, e eu já vou falar para vocês. Eu lembro que quando eu arrumei esse trabalho no hotel, e eu nunca tinha trabalhado nisso, a menina que era a nossa chefe lá em cima, que era a nossa governanta, ela trabalhava nos hotéis na Suíça. E quem sabe da fama dos hotéis da Suíça sabe que eles são severos, levam muito a sério isso. E quando eu cheguei para trabalhar, eu não tinha experiência nenhuma. E ela falava assim para mim: Olha, brasileira, sabes fazer isso? E eu falava assim para ela: Eu precisava muito daquele trabalho. Tipo, aquilo ali faria uma diferença enorme para nós. E eu falava assim para ela: Olha, eu não sei, mas tu vai me ensinar. E ela ficava maluca quando eu falava isso para ela. Ela dizia assim: Olha, eu só te ensino uma vez. E aí eu falava assim para ela: Tá bom, uma vez basta. E foi o que acontecia. Ela me ensinava e eu fazia. Ela me ensinava e eu fazia. E ela começou a ficar encasquetada com aquilo.
E o que antes eu achava que era o maior desafio, porque eu podia odiar ela, né? Porque, é uma pessoa que fez isso comigo. Nada. Hoje nós somos grandes amigas, nem eu e nem ela tá mais nesse serviço, mas continuamos saindo, as nossas filhas são amigas Virou melhores também. amigos, A né? gente sai junto para almoçar e olha, quando eu ligo para ela, ela fala, ô minha brasileira, e eu ligo para ela e ela fala, eu falo, ô minha portuguesa, e é assim. Hoje em dia criamos esse laço. Então, para mim, o que era para ser uma frustração virou uma boa experiência, e depois de eu passar por aquilo, eu entendi que eu poderia superar qualquer obstáculo. Mas também ressaltar uma coisa. A gente tem, assim, tem que ter muito tato para saber com quem a gente vem. E tem que ter muita certeza e tem que ter muita união. Por quê? Porque enquanto eu tava assim, cabisbaixa, nessa loucura, sabe, eu não vou conseguir, olha, o Júnior me apoiava muito. Muito, muito mesmo. Ele, não, amor, tem que ter calma, vai conseguir, é assim, e vai. Nos dias que eu chegava mal, ele sempre vinha com um doce, olha, vai dormir que eu faço isso, entende? Então, essa cumplicidade é muito importante. Por isso que quando um casal decide migrar, eles têm que conversar muito. Olha, é isso, vamos passar junto, vamos passar junto. Por isso todo mundo fala, ai, a maioria das Pois pessoas é. que imigra, separa. Não é, gente. É porque não teve essa conversa antes. Entende? Não teve. E essa conversa anterior à imigração, ela é muito importante. Tal como o namoro. Uma, uma pessoa, ela conhece a outra no namoro. Entende? E aí ela sabe que vai dar certo o casamento. E na imigração é a mesma coisa. Tem que ter aquela conversa, tem que ter aquela sintonia dos dois no mesmo propósito para poder a imigração dar certo. Porque assim, aqui a gente vê que precisa muito um do outro, entende? Hoje em dia eu não estou mais no mesmo trabalho. Eu já trabalho em outro lugar. Também. Eu trabalho em um lar de idosos. Uma coisa que eu achei que nunca trabalharia, porque eu não sei, eu nunca tinha tido essa experiência, sabe? Eu falo muito aqui para elas, no Brasil a gente não tem muito forte como é aqui essa cultura de lar, não é? Então, assim, mas eu queria passar por esse trabalho, porque com esse trabalho eu teria mais tempo com as minhas filhas. E eu falei assim, olha, como foi o desafio? O meu primeiro trabalho vai ser um desafio esse outro, e olha, eu vou conseguir. Na mesma intensidade que eu me dediquei no outro, eu vou me dedicar nesse. E olha, quer saber? Eu tô gostando, eu tô amando. Achei que era uma coisa que eu não ia conseguir trabalhar, até porque eu nunca tinha tido experiência, eu nunca tinha tido uma preparação, um curso, e foi me dada essa oportunidade com todo amor, com todo carinho, e eu sou muito grata a isso. E é um trabalho que eu pretendo, assim, levar por muito tempo. Trabalho pertinho de casa também. Tô há pouco tempo, mas assim, já fui muito recebida, muito bem recebida pelas minhas colegas de trabalho, graças a Deus. E então, para mim é assim, mais um desafio superado, sabe? E então, nós vamos finalizar por aqui nesse vídeo. Pois Que é. agora vocês já sabem como que o fofinho veio, como que eu vim, Já estão em que conhecendo a gente. trabalhamos. Pretendemos fazer mais vídeos essa semana com uma das curiosidades que todo mundo tem, que é como foi a adaptação das crianças, como é a escola, O quais são estudo os delas, gastos, né? O que que elas as matérias, aprendem. tudo, né? Ah, gente, olha, um spoilerzinho já. Sim, as minhas meninas tiveram algumas dificuldades na escola, né? Que eu vou contar aqui. Eu falei por alto, assim, no Instagram. Quem me acompanha esses 2 anos no Instagram sabe que vira e mexe eu tô lá desabafando. Mas eu vou contar aqui em detalhes, assim, né? Agora vocês já sabem quem sou eu, quem é ele, em quem trabalhamos, em que trabalhamos, né? Aonde moramos, né? Se preparem, porque vocês vão ouvir muito ainda esse nome, Vai ter vários, vai Lamego, ter vários. Penude de Baixo, porque a gente ama o lugar que a gente está. Eu sempre posto isso. Eu amo a tranquilidade desse lugar, eu amo as pessoas que estão aqui e nos receberam assim muito bem de coração. E esses vídeos, por enquanto, são só assim por conta
de vocês não conhecer a gente ainda, mas logo mais a gente vai estar mostrando os passeios que a gente faz, Ah, é as verdade. viagens. Meu fofinho leva muito pra passear, gente, vocês vão ver. Então, gente, olha, vamos finalizar aqui esse vídeo também para não ficar muito longo. Tá bem? A gente já pede que vocês nos ajudem fortalecendo o canal, ativando o sininho também, para quando tiver mais vídeos vocês poderem receber a notificação, se inscrevendo no canal, comentando, dando aquele like, tá bem? Compartilha. É, gente, não esquece, não só visualiza aqui, faz isso aí para nos ajudar a engajar e ajudar outras pessoas também que estão pensando em como família e migrar para cá, tá bem? Muito obrigada e beijo! Tchau.